Nós vamos aprofundar o debate sobre a reforma da Previdência Estadual no Dia News, primeira edição de hoje, com o advogado especialista em direito previdenciário, Marcos Maciel. Doutor Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, tema amplo, nós estamos vendo aí a repercussão, não é para menos, né? Milhares de pais e mães de famílias que são servidores estaduais são diretamente atingidos com essa mudança nas regras, né? O governo fala em adequação à proposta já publicada pelo governo federal. Bom, quais são as maiores preocupações nesse momento? Como é que o senhor enxerga todo esse debate? Bem, primeiro, vamos falar um ponto da confiança que o governo tinha em aprovar essa reforma já agora, até o final do ano. Eu conversando com um deputado amigo meu, ele havia me dito, Marcel, vai estar aprovado antes do recesso. Só que houve essa suspensão da votação, houve toda essa movimentação dos servidores. A Justiça teve que interferir no processo legislativo do Parlamento Estadual para impedir. No Exato. Congresso Nacional, praticamente o primeiro semestre inteiro foi de debate sobre a reforma da Previdência e aqui no Piauí a intenção era reformar em 15 dias. Exatamente. Isso daí você vê que é totalmente desproporcional. É um assunto que ele tem que ser debatido com a população. Os servidores, eles têm que participar, tem que haver audiências públicas, haver a participação efetiva de todos os servidores na construção dessa reforma. Alguns colegas até dizem que essa reforma ela é pouco mais, como é que eu posso falar, severa, um pouco mais rígida do que a reforma mesmo a nível de regime geral, na qual o governo foi contra. O governo estadual, representado pela sua bancada do PT, foi contra. Interessante, exatamente. O PT, a nível nacional, é o principal partido de oposição em tamanho no Congresso Nacional. Sim. Foi veementemente contra a reforma da Previdência e agora fala em se adequar, até por uma obrigação legal, né? Se não se adequar, também não recebe recurso de empréstimo. Bom, doutor Marcos, apesar de ser uma adequação, seria aconselhável, coerente, melhor dizendo, se tramitar de uma forma tão rápida? Não é minimamente inaceitável ser uma tramitação tão célere. Tem que haver realmente um debate com os servidores sobre essa reforma de uma forma mais ampla. Não houve um debate, na realidade, com os servidores. Apenas chegou uma proposta, como o governo é maioria, o governo tem a maioria. Esmagadora. Esmagadora, diga-se de passagem. Não estou fazendo aqui discurso de esquerda ou de direita, estou falando da realidade. O governo tem a maioria. Só não é porque ele tem a maioria que ele deva aprovar qualquer coisa. Deve ter uma participação, sim, efetiva dos servidores. Mas eu queria deixar bem claro um ponto para todos os servidores. Existe o chamado direito adquirido. Quem tem já os seus direitos antes da aprovação da reforma, ele não será atingido. Isso vale, inclusive, para a reforma que foi aprovada a nível nacional. Sim, isso vale, inclusive, para a reforma que foi aprovada a nível nacional, que é o regime geral, os servidores do regime geral, e agora está sendo feito agora no Estado para os servidores do Estado, RPPS. O senhor falou em reforma mais severa, isso seria no sentido de aumentar o tempo de contribuição, as alíquotas? Pois aumentando os tempos de contribuições, as alíquotas, colocando para os... É uma coisa que eu já acho injusto. Como é que uma pessoa está aposentado e continua contribuindo para a Previdência? Eu realmente... Seria uma incoerência na sua avaliação. Exatamente, eu acho totalmente errado. Eu fiz recentemente um curso de atualização previdenciária com os servidores do Estado do Piauí na Escola de Governo. Escola de Governo, quero parabenizar a Escola de Governo por essa iniciativa. E lá a gente discutiu muito. Eu usei minha aula como um ponto de debater com os servidores sobre a reforma, sobre como funciona a Previdência hoje. E todos eles foram pontuais nesse ponto, nessa questão de o servidor aposentado, ele continua contribuindo para o regime. E eu acho que é uma coisa incoerente, ilógica. Como é que eu já estou aposentado e estou contribuindo para o sistema? Era para ele estar sendo beneficiado? Há uma expectativa de retorno após a aposentadoria. Esse retorno, ele acontece de fato? Como seria esse retorno? Porque assim, as nossas contribuições, elas são solidárias. Você contribui para o sistema. Você não é uma contribuição individual que depois você pode pedir o ressarcimento em pecúnia.
o que mais que pode acontecer é uma compensação. Em alguns pontos até se estuda também um tipo de ação para reaver esses valores que estão sendo descontados dos servidores públicos aposentados. Só que é uma tese que não tem vigorado. Certo, doutor. Então, às vezes as pessoas não entendem que essa contribuição ela é para o sistema, não necessariamente para si. Exatamente, porque muitas vezes, você contribui para o sistema. O nosso sistema ele é solidário. Então você está contribuindo para o sistema. Não é? Tudo bem, você contribui para você ser segurado, mas não quer dizer que você está contribuindo só para você. Você está contribuindo para manter um sistema que ele vai lhe beneficiar mais à frente, que outros irão contribuir para lhe beneficiar no momento que você não estiver mais contribuindo. Só que aqui no estado do Piauí você continua sempre contribuindo, né? Mesmo aposentado. É um argumento muito forte do governo, são R$ 1 bilhão em média em déficit da Previdência, que o governo precisa tirar de outras áreas para garantir o pagamento a aposentados e pensionistas, né? É uma justificativa forte para a necessidade da reforma, independentemente de como venha a ser, mas há necessidade da reforma da Previdência Estadual. Olha, esse déficit é totalmente discutível. Existem linhas que digam que existe sim esse déficit, e existem linhas que não existe esse déficit. Esse déficit pode ser considerado apenas uma manipulação de números em algumas vezes. Eu não vou aqui chegar e dizer que é uma manipulação de números, não, mas o déficit é discutível. Isso depende dos parâmetros utilizados pela Secretaria de Fazenda para calcular. Exatamente, vai se levar muito em conta isso. Outra coisa que se discute bastante, o porquê que há um déficit no regime próprio do estado do Piauí. Há quanto tempo que não se faz concurso público para novos servidores? Qual é a nossa quantidade real de terceirizados que o estado está pagando, ao invés de pagar para o regime próprio, está pagando para o regime geral? Com a realização de concurso público para novos servidores que irão contribuir mais ainda para o regime próprio, para o regime de previdência do Estado, se sanaria esse possível déficit. Porque o grande problema é que nós temos um grande número de terceirizados, comissionados, que a contribuição não vai para o regime próprio. A lógica, ele vai para o regime geral, que são pessoas que não pertencem ao regime próprio. Mas quem está pagando é o Estado. Doutor Marcos está colocando aqui alternativas que não seriam só exatamente cobrar mais, por mais tempo e uma quantidade maior dos servidores que já estão contribuindo. Exatamente. Nós hoje temos um número muito grande de terceirizados dentro do Estado. Não estou aqui dizendo que são desqualificados, despreparados, não, são excelentes funcionários, são excelente mão de obra que o Estado tem. Só que seria mais justo a realização de um concurso público. Acredito eu que pela qualidade dos nossos terceirizados hoje que prestam serviço para o Estado, eles mesmos seriam aprovados nesse concurso e continuariam prestando seu serviço dentro do Estado, só que agora como servidor público e já essa contribuição indo para o regime próprio do Estado. Bom, doutor, como é que o senhor avalia a estipulação de uma idade mínima para se aposentar, que até então não tinha? Olha, a idade mínima ela é essencial. Até então, o Brasil era um dos poucos países do mundo que não tinha uma idade mínima para se aposentar. Esses são um dos pontos da reforma previdenciária que eu sou a favor. Alguns outros eu sou o contrário, mas digamos que nem que não seja justo. É que não seria coerente uma pessoa com, por exemplo, 48 anos se aposentar, sendo que hoje em dia um trabalhador urbano com 48 anos de idade, ele é ativamente produtivo. A produção está no auge, 48 anos. Idade produtiva, né? E eu conheço pessoas que com 48 anos de idade se aposentaram pelo regime geral. Com a reforma agora só 62, mulheres 65 anos de idade. Na realidade, o que eu vejo que essa reforma, ela prejudicou mais foi a mulher e a mulher professora. Que houve um prejuízo maior, foi para essa classe em si que eu posso falar sem medo de errar, que houve um prejuízo grande. Houve também um prejuízo grande na questão do regime geral para os trabalhadores que trabalhavam com insalubridade, que tinham uma contagem de tempo diferenciado. Essa contagem ela vai se acabar. Antigamente também você poderia pegar o tempo de trabalhador especial e converter ele em trabalhador
comum, que você poderia requerer sua aposentadoria mais cedo. Aí, com a reforma, não vai haver mais essa possibilidade também. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor. A gente agradece a sua participação, a sua gentileza de ter trazido alguns detalhes, esclarecimentos acerca desse tema, que é bastante amplo, né? Hoje, ainda nesta edição, nós vamos falar de reforma tributária. O Brasil está em transformação. Doutor Marcos Maciel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e me ponho à disposição de todos.